Cozinha aí é um dos ambientes mais importantes aí numa residência, né? E quase sempre os clientes pedem aí para renderizar algumas imagens de cozinha. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas dicas aí de como renderizar a cozinha. Então bora lá pro vídeo. Já começando aqui na tela do computador, pessoal, a primeira dica que eu quero dar aqui, referências. Entrem aqui no Pinterest, procurem logo aqui, cozinhas planejadas. Vai aparecer aqui várias imagens de cozinhas e já vai servir aí de base para você saber uma boa câmera aí para utilizar nas suas cenas. Então aqui a gente vê várias imagens, né? A gente consegue ver aqui, tem muitas imagens que são nesse ângulo mais inclinado aqui. A gente consegue ver uma mais de frente, né? Pegando aqui a parte ali da pia, aqui do cooktop, né, e essa parte aqui da bancada. Essa outra aqui já mostra um balcão, né, e a pia mais ali atrás. Nessa outra aqui a gente percebe uma imagem mais de frente, né, mostrando tudo. Aqui também mostrando ali só aquela parte da bancada ali, com o fogão ali, a pia, alguns acessórios. E aí isso aqui já serve de base também para você ir compondo a sua cena, além de pegar ali uma câmera que você acha interessante, né. Aqui a maioria das cenas que a gente consegue ver são essas cenas aqui mais inclinada. É uma cena bem interessante porque mostra ali uma parte do balcão. Geralmente o cliente escolhe ali um tipo de pedra específica para botar ali, né? Aqui, por exemplo, talvez isso aqui seja um mármore ou talvez um silestone. Mostrar essa pedra aí, mostrar esse detalhe dessa parte aqui, desses armários também, isso aí tudo fica bem evidente na hora do render. E agora passando aqui para a cena do Lumion, essa aqui é aquele mesmo ambiente, pessoal, não abusem desse ambiente. Eu fiz ele aqui bem completo para mostrar várias cenas ali. E aí eu já mostrei ali aqui da sala, já mostrei da varanda e agora eu tô fazendo aqui da cozinha, porque ficou bem interessante essa cozinha aqui. E aí eu quero mostrar aqui como que eu renderizei ela. Tá, primeiro ponto aqui que a gente vai falar, iluminação. Aqui, se vocês notarem, eu botei algumas luzes auxiliares aqui na parte da sala. E novamente aqui, eu não tô com a luz do sol, então vai ser uma cena noturna aí. Vai ser uma cena sem iluminação natural, que é para ficar mais interessante pra gente. Então essa cozinha aqui, falando um pouco da iluminação. Aqui eu botei como se fosse um perfil de LED aqui em cima, né? Se vocês notarem, isso aqui é a própria lâmpada, é a própria line light, né? Eu botei aqui nessa opção para mostrar a fonte de luz. Se eu apagar aqui, ele vai ficar como se fosse uma luz normal. Mas aí eu acendi aqui para ele ficar mostrando ali o perfil. Isso aqui você poderia ter feito na modelagem, ou então você poderia ter acrescentado desse jeito que eu fiz aqui. Só que como ela tá bem fina, isso aqui não vai servir muito para a luz espalhar. Naturalmente essa luz ela não vai espalhar muito. Então eu acrescentei outro ponto de luz aqui, aumentei bem a largura e eu não ativei aqui a fonte de luz, então ela tá oculta. Se eu ativar aqui, vocês veem que aparece uma grande luz aqui em cima, mas eu deixei desativado porque eu preciso simular essa luz aqui, esse perfil, mostrando uma luz intensa que vem dela. Então eu aumentei bem aqui, mais do que as dimensões dela, né? Eu aumentei bem para pegar um pouco aqui nessa parede também. Porque como essa luz aqui ela é bem estreita, não vai iluminar muito essa parede daqui. E aí para complementar, eu acrescentei alguns spots aqui, né? E botei as luzes marcando aqui essa parte do armário. O que muita gente faz aí é botar alguns LEDs aqui nessa parte de baixo aqui. Eu só não botei porque o LED ia ficar só até aqui. E aí eu já tinha botado essas luzes aqui em cima, não ia fazer tanta diferença aí. Mas se você optar por não utilizar esses spots aqui em cima, você pode acrescentar uma luz de LED bem aqui, nessa parte aqui. E se você fizer uma cava ali dentro da marcenaria aqui também, vai ficar bem interessante. Porque aí o ponto de luz não vai aparecer só a luz embaixo. E diferente aí das outras cenas que eu fiz com luz noturna, geralmente eu acrescento umas luzes de fora. Aqui eu botei em LED, né? Se eu mostrar pra vocês aqui, essa luz noturna, se eu ativar aqui, ele vai mostrar umas luzes que vem lá de fora. E aí se eu clicar aqui, vocês vão conseguir ver essas luzes azuis que eu acrescentei na parte de fora. Isso aqui é quando eu queria mostrar uma luz azul aqui, pegando na parte da sala. Mas dessa vez eu não vou ativar essas luzes aqui. Vou desmarcar e vou desligar a lei aqui. Nós vamos utilizar só essas luzes que estão aqui e um pouco aproveitando dessas luzes auxiliar que estão aqui nessa parte aqui da sala, né? E agora aqui vamos para a parte dos efeitos, que eu vou mostrar aqui para vocês a posição de câmera. Essa posição de câmera que eu escolhi aqui, ela ficou uma luz de certa forma um pouco estourada ali.
Mas isso aqui é porque eu preparei essa cena para uma cena diurna também. Se a gente clicar nessa parte aqui, eu vou desativar esse efeito de iluminação global, porque ele pesa bastante, né? Eu preparei também uma cena diurna. E aí a luz ali, ela foi necessária para dar uma iluminação ali. E aí aqui a gente consegue ver que ela não tá estourada. Mas aí para essa cena aqui, ela ficou um pouco estourada. Porque quando a gente tem esse conflito de luz artificial com luz solar, luz natural, a luz natural ela predomina mais do que a luz artificial. Mas nesse caso aqui só tem a luz artificial, então ela de certa forma pode ficar um pouco estourada. Então se você for fazer uma cena diurna e uma cena noturna no mesmo ambiente, a luz ali ela pode acabar ficando mais estourada na cena noturna. Isso aí você tem que ir adequando. Se eu voltar aqui para a cena, eu vou clicar nessa luz aqui e vou diminuir um pouco. E vou clicar nessa daqui e vou diminuir um pouco também. E o que a gente pode fazer, aqui a gente já percebe que tem uma certa sombra ali. E como o spot aqui ele tá bem perto dessa parede, talvez não tenha uma sombra tão forte aqui igual tava lá na cena de render. Então a gente pode clicar aqui nesse daqui e aumentar um pouco aqui, aliás, aumentar o comprimento. E aí eu posso clicar aqui e afastar um pouco mais pro canto. Ele vai dar uma luz mais forte nessa parede. Vamos voltar aqui para nossa cena. E aí a gente já consegue ver que ficou ali mais interessante, né? É uma cena noturna, mas a gente não tem ali nenhum traço de luz vindo de fora. A gente está explorando totalmente aqui a luz artificial. Nessa opção de câmera que eu escolhi aqui, a gente não tem nada aqui atrás, porque eu até ocultei com as leis, né? Mas aí para você se basear, você pode escolher aqui a regra dos textos, né? Já falei sobre essa regra aqui em outros vídeos, né? Um vídeo específico de como posicionar ali a melhor câmera para os seus renders. E aí essa regra é basicamente esse jogo da velha que tem aqui, né? Fica um pouco assim meio transparente, mas eu acho que dá pra ver direitinho. Pra ficar uma boa câmera, a gente tem que alinhar essas linhas horizontais com as linhas, por exemplo, ali do forro. E essa própria linha que a gente já tem aqui nesse revestimento. Então a gente consegue ver ali que ele tá praticamente paralelo às duas linhas. Então isso aí já serve pra gente se basear ali para deixar uma cena mais equilibrada. E aqui indo para a parte dos efeitos agora, né? Esse efeito aqui pode até desativar, né, o ofuscamento, que eu usei mais para a cena diurna. Aqui a gente percebe uma leve diferença. Ele dá uma certa clareada aqui na nossa cena. Talvez, se a gente ligar, ele possa ficar interessante, porque ele dá ali uma luz auxiliar, né, que fica bem, que completa bem ali o ambiente, né. Aqui eu utilizei o print post, né, para na hora de renderizar uma cena numa resolução maior, ela consiga tirar ali mais alguns daquele serrilhado, ou então um denoise que fique na cena. Esse efeito aqui, ele é indicado para isso. Iluminação global aqui, se a gente entrar, na hora que eu entro aqui, ele vai pesar um pouco aí o vídeo, tá? Mas aí, aqui eu marquei esse ponto e esse ponto aqui de cima, esses dois que estão com o certo marcado. E aumentei bem aqui a quantidade, né? E aí ele vai trazer uma cena, e aí ele vai trazer uma iluminação ali nessa parte que foi marcado aqui. Vou confirmar. E por enquanto eu vou desativar aqui o efeito para ele não ficar muito pesado. Mas a gente já nota a diferença na hora que eu ativo o efeito. Nas luzes que eu marquei ali, a gente já consegue ver a diferença. Ele já dá uma certa claridade aí que complementa bem essa luz no forro. Isso aqui para cenas internas é essencial você utilizar iluminação global, mas sabendo que o render vai demorar um pouco mais aí, o arquivo vai ficar mais pesado. Vou deixar desativado por enquanto. Se a gente for passando os efeitos aqui, visibilidade de camada, eu ocultei, né, praticamente todas as outras aqui que eu não ia precisar, deixei só o vegetação pra gente conseguir ter aquelas árvores ali atrás, né, pra compor um pouco ali o fundo, e acrescentei alguns blocos aqui que eu deixei nessa layer de cozinha. Aqui o plano de corte, nesse caso, ele não vai ser muito efetivo, né? Se eu desativar, ele não vai mostrar muito aqui, porque como eu desativei a layer que tem alguns sofás e poltronas aqui atrás, vai acabar não aparecendo, né? E aqui eu posso também desativar a profundidade de campo. Eu não vou utilizar desfoque aqui, né? E esse efeito vai acabar pesando um pouco. Reflexão da lente, ele vai trazer um certo brilho ali nas luzes, nos emissivos que eu utilizei, né? Nessa line light também. Então eu vou deixar ativado aqui. Exposição aqui, eu geralmente deixo um pouco acima da metade, né? Aqui se eu desativar, ele vai deixar a cena um pouco escura. Então eu tenho que deixar ativada para dar ali um brilho que fique em equilíbrio ali com o ambiente. Eu não vou aumentar muito o brilho para trazer iluminação. Se eu precisar de iluminação mais focal, eu acrescento um ponto de luz.
Então é importante você ver ali, por exemplo, lá no Pinterest, como eu mostrei no começo, você vê ali onde que fica os pontos de luz nas cenas. Isso aí você precisa de pontos de luz ali reais, que é para botar as luzes e elas ficarem ali mais adequadas ao ambiente. Vou voltar aqui, desativei aqui, utilizei o 2 pontos de perspectiva para deixar alinhado aqui, né? Desativei o sol, desativei a névoa aqui, que eu não vou precisar. E os céus reais, eu utilizei esse daqui justamente para deixar o céu lá atrás um pouco escuro, né? E aqui eu não vou conseguir ver muito o azul do céu. Então eu escolhi esse daqui só para deixar ele um pouco mais escuro. Se a gente voltar aqui, correção de cor, eu deixo aqui um pouco abaixo da metade, ou então na metade, né? Eu deixo o contraste nessa faixa e o limite baixo. O limite baixo ele vai dar um pouco mais de contraste, tá? Aguçar eu deixo na metade, Hyperlight eu deixo no máximo. E aqui na última página eu utilizei luz do céu ali e eu não precisei mexer aqui, né, pessoal? E eu não precisei mexer aqui porque isso aqui, nessa cena, não vai fazer muita diferença. Se fosse uma cena ali mais perto das esquadrias, para mostrar ali o azul que vem da luz noturna, eu iria aumentar aqui. Só que aqui nessa parte eu não quis explorar muito isso aqui, tá? Mas nas cenas noturnas aí, se for externa, principalmente como eu fiz no vídeo passado, é interessante você utilizar aí saturação bem alta na luz do céu. E isso para cenas noturnas. Reflexão aqui você pode utilizar aqui no piso, né, que eu utilizei só aqui. Você poderia utilizar aqui na parede ou então ali no vidro, né. Aqui eu vou acrescentar no vidro, que eu não botei antes. Ele vai dar ali um reflexo ali pra gente ver até aquele lustre ali, que vai dar um aspecto legal aí pra nossa cena, né. E aí a gente já consegue ver ali que aumentou o reflexo, deu pra ver o lustre. E a gente também consegue ver ali um pouco da vegetação ainda, né? Efeito de sombra eu deixei normal aqui, aumentei brilho e Omni Shadow, né? E deixei as outras configurações normais aí. E sobreposição de imagem para dar essa borda aqui. E aí, pessoal, para fechar aqui essa cena, não adianta a gente ter iluminação boa, efeitos bons, se a cena estiver muito limpa. O que eu quero dizer com isso? Você tem que acrescentar aqui, e principalmente nas cozinhas, é muito comum a gente ter vários objetos aqui para compor a cena. Geralmente aqui num cooktop a gente bota umas panelas, umas chaleiras ali. Nesse caso eu não utilizei porque eu botei aqui algumas panelas na parte do lado ali, tá? E botei alguns acessórios ali para complementar. Aqui nessa parte aqui, botei vários objetos aqui, uma bandejinha com alguns temperos, alguns adornos aqui, botei pratos, botei ali um escorredor de pratos, né? Perto da pia, que é bem interessante utilizar. E também nas cozinhas aí, a gente consegue ver aí com bastante detalhe a marcenaria. Então é ideal você focar bem aí na modelagem da marcenaria, porque vai ser um aspecto aí que vocês vão olhar com bastante detalhes. E aí se tiver uma coisa ali um pouco estranha, que não fica muito real, isso aí vai notar logo na hora que bater o olho. E aí essa aqui foi nossa cena, né? Eu vou ativar o efeito aqui de iluminação global para renderizar e vou mostrar para vocês também como que ficou essa outra cena aqui mais diurna. Então já mandem aí para os amigos de vocês que trabalham com render e não conheciam algumas dessas técnicas aqui para renderizar cozinhas. Já mandem aí para ele. E como eu sempre falo aqui no vídeo, eu abri um quadro novo analisando renders, analisando as imagens de vocês. Se você tiver feito alguns renders aí e quer mandar para mim analisar, tem um link aqui embaixo, tá? Você pode mandar até 3 imagens e aí eu vou juntar algumas pessoas aí que mandaram e vou trazer um vídeo aqui. Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.